Poucas coisas são piores para a nossa saúde do que o excesso de frutose, do que o excesso de açúcar. A gente precisa aprender, aí foi o que eu falei um pouco na live anterior, tá? A não ser escravo do açúcar, a controlar ele para que ele não consiga controlar a gente. A gente precisa controlar ele. E quanto menos a gente comer, melhor. Se você vai preferir o adoçante é uma opção melhor, mesmo as versões industriais, tá? Mesmo as versões artificiais de adoçante, elas são uma opção melhor do que o açúcar. Por quê? Você vai comer hoje açúcar se você quiser. Se você começar a adoçar tudo com adoçante, pelo menos desse problema aí de diabetes, gordura no fígado e tudo mais, você não vai ter problemas. Os adoçantes artificiais, a gente não tem muita evidência sólida do mal que ele pode fazer pra gente ainda. Isso ainda não está muito claro. Então, normalmente as pessoas que consomem aí ciclamato, sacarina, sucralose, aspartame, elas estão consumindo uma substância que tem pouca evidência do mal que elas podem fazer. A pouca evidência que tem sugere que essas substâncias são ótimas para acabar com a saúde da sua microbiota intestinal. Parece que ela acaba com as bactérias saudáveis do seu intestino, isso prejudica a imunidade, aumenta a inflamação. Parece que isso faz muito sentido, embora a gente não tenha ainda muita clareza disso, né? Agora, a gente tem os adoçantes naturais. A gente tem stevia, muita gente não gosta porque ele deixa um amarguinho, né? Mas a gente tem o xilitol e o eritritol, que são cascas de árvores trituradas aí, que eles simulam bastante o sabor doce das coisas, né? Deixa eu deixar aqui. Eles simulam bastante o sabor doce do açúcar de forma muito parecida e são mais naturais. Eu acho que essas são opções muito melhores para a gente consumir do que as versões artificiais, porque o intestino também responde a elas, as bactérias fermentam também esse adoçante no nosso intestino, tanto que em exagero pode até dar um certo desconforto, né, dos adoçantes naturais, mas isso não vai fazer mal para a gente, assim como o açúcar faz, e talvez não faça tão mal como os adoçantes industriais aí, artificiais, que a gente não tem ainda o conhecimento. Mas eu traria, assim, né, algumas considerações finais sobre os adoçantes. Primeiro, se é diabético e quer consumir doce, é adoçante, não é açúcar. Não é açúcar demerara, não é mel, não tem açúcar bom para diabético, tá? O diabético tem que evitar o máximo possível qualquer consumo de açúcar, principalmente carboidrato processado, refinado, excesso de amido. Então, ele não pode consumir açúcar. Se ele quer comer um doce feito com adoçante, mesmo que seja industrial, ótimo. Pelo menos ele não vai fazer essa doença grave piorar. Agora, e para as pessoas comuns, como nós, que estamos aqui, né, no dia a dia, comendo aí o nosso doce, a gente quer consumir. A partir do momento que tem esses adoçantes naturais, e eles são praticamente iguais ao açúcar, e de vez em quando você quer consumir, por que você vai ficar consumindo açúcar com frequência, se você pode consumir o adoçante, né? Eu só vejo um problema, porque o adoçante, ele não vai fazer o trabalho mais importante para que você consuma menos açúcar com o passar do tempo, que é desintoxicar o seu paladar. O adoçante, e sai um estudo muito legal aí 2 semanas atrás, comparando pessoas que consumiam adoçante com pessoas que consumiam açúcar e pessoas que evitavam o máximo possível comer doce sem necessidade. E o estudo concluiu que as pessoas que consomem adoçante, elas continuam viciadas em comer açúcar, assim como se comessem, né? Então, para você dar um pulo aí para problemas, para você perder o controle e voltar a comer muito açúcar com frequência, se você é uma pessoa que come muito adoçante, é muito fácil. O melhor caminho é tentar reduzir o máximo possível a sua exposição ao paladar doce, né? E aí, de vez em quando, você fazer isso com adoçante não é um problema.